Amém. Boa noite, igreja. Que a paz de Jesus esteja em cada coração. Amém? Nada melhor do que estar na presença do Pai. A palavra de Deus diz que o Pai é a fonte. É do Pai que nós temos o alimento espiritual para a nossa alma. É o Pai que dá o sustento para o nosso corpo físico e é o Pai que dá sustento para o nosso corpo espiritual. E que esse Pai querido, esse Rei da Glória, nessa noite venha falar conosco. Que seja Ele falando nessa noite, porque eu orava hoje e dizia: Senhor, eu não sou nada. Quem sou eu para falar através de Ti, Senhor? Quem sou eu? Sou simplesmente uma pessoa que quer Te adorar, que quer Te honrar. Então, Senhor, se Tu me escolheu para essa noite, então me usa para falar com a igreja. Eu não aceito que saia de mim uma palavra, eu não aceito que saia da minha carne, mas que tudo que saia tem que vir do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia lá em João 4. No capítulo 4, versículo 5. Amém? Todos acharam? Amém. João capítulo 4, versículo 5, ele nos fala: chegou, pois, Jesus a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era cerca da hora sexta. Então chegou ali uma samaritana para tirar água. E Jesus lhe disse: dá-me de beber um pouco dessa água. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher disse: Senhor, tu não tens como tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como também seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dá-me dessa água para que eu nunca mais venha ter sede, nem tenha de vir aqui tirá-la. Então Jesus lhe disse: vai, chama teu marido e volta para cá. A mulher respondeu: não tenho marido, Senhor. Então Jesus afirmou: foste sincera, dizendo: não tenho marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que tens agora nem é teu. Isso disseste com verdade. E a mulher lhe disse: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizei que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim, a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adoreis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura esses adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os que o adoram o adorem no espírito e na verdade. E a mulher respondeu: eu sei que és o Messias que chama o Cristo, que ele vem, e quando ele vier nos anunciará todas as coisas. E Jesus lhe disse: sou eu, o que estás falando contigo. Então seus discípulos chegaram e se admiraram dele estar falando com uma mulher. Todavia nenhum deles perguntou: o que queres? Ou por que falas com ela?
Então a mulher deixou ali seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: vinde e vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será ele o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ao encontro dele. Amém. Na nossa vida, nós temos muitos encontros, né? Nós temos encontros bons, nós temos encontros ruins. Hoje eu me arrumei e vim aqui para ter um encontro com meu Deus. E fiquei muito feliz porque eu encontrei amigos queridos que fazia muito tempo que eu não via. Amigos que um foi para uma igreja, outro para outra, e a gente acabou se desviando um do outro. E hoje eu tive, em primeiro lugar, um encontro com meu Deus e depois um encontro com meus amigos queridos. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E aquela mulher, né, lemos sobre a mulher samaritana. Ela se arrumou, a palavra de Deus diz que ela se prontificou e saiu a hora sexta. A hora sexta significa o meio-dia para nós hoje. Porque uma mulher sairia meio-dia para buscar água de um poço? Horário de sol quente, horário difícil. Essa mulher tinha um motivo para estar nessa hora buscando essa água. E o motivo era que essa mulher, ela era uma mulher amargurada. Ela era uma mulher doente. Nós escutamos Jesus revelar que ela tinha 5 maridos e que nenhum era dela. Ela era uma mulher pecadora, era uma prostituta na realidade. Uma mulher que ainda não conhecia o Deus verdadeiro. Então o medo, a vergonha de aparecer no meio do povo fazia com que essa mulher escolhesse um horário bem mais tranquilo para buscar água no poço. E foi nessa hora que essa mulher chegou até no poço para buscar água, e bem nessa hora o Senhor passava. A Bíblia diz, nós lemos, né, que Jesus passava de uma cidade. Quero ler aqui. Ele passou da cidade da Judéia para a Galileia. Se vocês quisessem ir da Judéia para a Galileia, você tinha que passar pelo meio de Samaria. Mas como os samaritanos não se davam com o judeu, era uma briga direta entre os dois povos. Então os judeus, quando queriam fazer esse caminho, eles passavam por volta e levavam 2 dias de caminhada, para não passar por meio de Samaria, porque eram 2 povos que não se entendiam, não se davam. Mas o Senhor Jesus naquela noite tinha um propósito na vida daquela mulher. Naquela noite ele sabia que tinha alguém lá que estava ansioso, alguém que estava precisando dele, alguém que precisava ter um encontro com ele. E a Bíblia diz que ele fez esse caminho, mas ele passou por meio de Samaria e ele parou junto a um poço. E pediu que os seus discípulos fossem buscar comida. Ele não queria que ninguém estivesse ali ao lado dele. Ele não queria que aquelas outras pessoas que muitas vezes incrédulas, que não iam aceitar, que ia dizer onde já se viu o nosso mestre conversando com uma mulher samaritana. É o que acontece conosco, né? Poxa, mas aquele pastor estava lá falando com aquele vagabundo sem vergonha. Olha só, Jesus tinha um propósito na vida daquela mulher. Jesus queria transformar aquela mulher, e naquela hora ele já sabia quem ia estar junto àquele poço. E Jesus senta naquele poço e chega aquela mulher, e Jesus diz: me dá dessa água, me dá de beber, eu tenho sede. E a samaritana, reconhecendo Jesus como um judeu, reconhecendo ele como uma pessoa que nunca iria pedir água para um samaritano, muito menos um samaritano estaria disposto a servir um judeu, ela diz assim: quem és tu? Quem tu pensa que tu és para me pedir água? Quem você acha que você é para achar que eu vou tirar água desse poço e vou sustentar a tua sede, matar a tua sede? Mas Jesus, conhecendo a vida daquela mulher, Jesus sabia quem ela era. Jesus sabia a dificuldade do coração dela. Jesus conhecia a vida emocional daquela mulher. Jesus sabia o quanto ela já tinha sofrido, quanto tempo essa mulher tinha tentado de repente mudar de vida.
E ele olhou para ela com amor. A palavra de Deus diz que a mulher até meio que desdenhou de Jesus. Como pode? Tu vai me pedir, água? Como tu, um judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus, eles não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos diziam que tinha que adorar no monte, e os judeus adoravam em Jerusalém. Então era uma brigaceira de quem queria adorar de um lado e outro queria adorar de outro. Então eles não se entendiam, eram dois povos que não se entendiam. Então essa mulher se admirou, que o Senhor Jesus lhe pediu água. E Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pediria e eu te daria da água viva. Essa mulher, ela não sabia ainda com quem ela estava falando. Ela ainda não tinha tido uma revelação de quem era aquele judeu, que não era um simples judeu, que não era uma simples pessoa que estava do lado dela, mas era alguém que estava ali com propósito para salvar, era alguém que estava ali com propósito para restaurar. Ali estava o Rei dos Reis, ali estava o Senhor naquela hora para fazer um milagre naquela vida daquela mulher. A mulher precisava de cura e ali o Senhor estava para realizar algo novo, mas essa mulher ainda não tinha tido uma revelação, ela ainda não sabia quem ele era e ela ainda estava meio ansiosa se ela daria ou não daria um pouco de água. Agora Jesus disse: se tu conhecesse quem é que te fala? E a mulher disse: Senhor, tu não tem como tirar água, o poço é fundo, como tu vai tirar água? Ainda essa mulher não conseguiu entender quem era que estava falando com ela. Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas quem beber da água que ele der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que ele der tornará nele uma fonte de água a jorrar da vida eterna. Jesus dizia para aquela mulher: tu vem todo dia, tu pega dessa água, dessa fonte parada, e a tua vida continua igual, e a tua vida não muda. Muitas vezes a nossa vida não muda porque nós continuamos bebendo da fonte errada. A nossa vida está toda cheia de problema, a nossa casa, a nossa família, porque nós insistimos em beber de uma fonte que não está trazendo o poder de Deus para nossas vidas. E nós vamos lutando e nós vamos batalhando dia a dia, porque a nossa vida está toda a vida numa perdição, porque a água que nós estamos nos alimentando não é a água da vida. Muitas vezes nós nos alimentamos, irmãos, com a água da idolatria. Oramos diante de imagens que não podem fazer nada por nós. Uma imagem, a palavra de Deus diz que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala. Não tem condições de fazer nada por nós. Estamos bebendo da água da idolatria. Estamos bebendo de uma oração decorada, que fizemos a mesma oração várias vezes e que não faz mudança na nossa vida, porque a palavra de Deus diz que não é com vãs repetições que nós vamos chegar até o Pai, mas é com o coração quebrantado na presença dEle, com o coração que busca. E estamos muitas vezes bebendo água da discórdia, do problemas no casamento, problema na família. Estamos bebendo a água da enfermidade e estamos procurando lugares errados para sermos sarados. E por isso o Senhor diz: se você beber da água que eu tenho, da água que eu posso te dar, tu vai ter vida eterna, tu vai mudar, a tua vida não vai mais ser essa mesma, porque essa água que tu estás buscando é uma água que está parada, mas a água que eu te dou é manancial, e manancial é fonte que jorra, é fonte que não para nunca. Manancial é corrente, e a Bíblia diz que do trono de Deus corre um rio de manancial, dia e noite nas nossas vidas. E era isso que o Senhor queria falar para aquela mulher, que ela precisava beber desse manancial que é Cristo, essa água que é o Espírito Santo de Deus. E essa mulher ainda conversa com Jesus e diz assim: por acaso tu és maior que o nosso pai Jacó? Nos deu esse poço? Tu acha que tu é maior que ele? Jesus respondeu: quem beber dessa água nunca mais terá sede.
Pelo contrário, tornará até a vida eterna. E a mulher lhe disse: dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, não tenha que vir aqui tirá-la. E Jesus disse: vai, chama teu marido. E a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus afirmou: foste sincera dizendo: não tenho marido. Nesta hora a mulher começou a beber da água. Nesta hora a mulher conseguiu revelar o pecado dela. Não tenho marido, Senhor. Nessa hora ela já estava começando a beber da água. Ela começou a ver que ela estava diante do Deus que ela não podia esconder. Porque diante de Deus nós não escondemos nada. Porque os nossos pecados são revelados diante de Deus. Porque a nossa imundícia é revelada diante de Deus. E nessa hora essa mulher começou a entender que ela era uma pecadora e ela precisava urgentemente do Mestre, urgentemente de milagre na vida dela. E a mulher disse: Senhor, vejo que és profeta. Agora o olho dessa mulher se abre para entender quem é que estava do lado dela, quem era a pessoa que estava ali sentado naquele poço. E ela diz: vejo que és profeta. Nossos pais adoravam no monte, e vós dizem que é em outro lugar. Então Jesus lhe disse: mulher, crê em mim, e a hora vem em que não nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conhece, nós adoramos o que não conhecemos, porque a salvação vem do judeu. Agora ela fala sobre a situação de briga entre os dois povos, e ela quer saber qual o lugar certo para adorar. É lá no monte ou o lugar é em Jerusalém? Quem está certo? Jesus disse assim: não é em lugar nenhum dos dois. Vocês têm que parar de brigar contra isso. Quando vocês têm que adorar a Deus, é em espírito e em verdade. Onde você está, você pode adorar a Deus. Eu vejo aqui o nosso ministério de louvor se prepara, ora, jejua, vem aqui, faz o trabalho, mas eles não vêm tocar para nós. Eles não vêm aqui tocar para nenhum de nós, para nós achar que está lindo, que está legal. Eles vêm tocar para adorar a Deus. E se nós viemos aqui pensando que nós estamos recebendo louvor, que eles estão tocando para nós e que isso vai ser bom para nós estamos com uma mente errada. Nós temos que adorar a Deus naquela hora junto com eles. Eu vejo meu filho dizendo: adora o Pai, adora a Deus, porque ele sabe que a adoração é para Ele. O culto é para Deus. Nós viemos para o culto é para adorar a Deus. Nós não viemos para o culto para fazer a vontade dos pastores. Nós não viemos para o culto para fazer a vontade dos nossos irmãos e dos nossos amigos. Nós viemos para o culto para adorar a Deus. Então Jesus disse isso: mulher, vai chegar um momento em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Existem várias formas de adoração, irmãos, e nós estamos muito acostumados com um tipo de adoração, que é a adoração pela razão. Sabe como é que se adora pela razão? Se nós adorar pela razão, 5 pães e 2 peixinhos jamais alimenta a multidão. Se nós adorar pela razão, Davi jamais tinha matado Golias. Se nós adorar pela razão, Daniel tinha sido comido pelos leões naquela cova. Se nós adorarmos pela razão, Sadraque, Mesaque e Abednego tinha sido torrado, queimado dentro daquela fornalha. Mas nós adoramos pela fé, porque nós somos outro povo. Nós somos o povo escolhido, o povo que adora a Deus em espírito e em verdade, um povo que sai de casa preparado para adorar, um povo que tem que entender que o Pai busca quem o adora em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade é adorar acima de todas as coisas, é adorar se tudo está bem, é adorar se tudo está mal, é adorar se eu estou com saúde, é adorar se eu não estou com saúde, é adorar se a minha vida financeira está tudo bem, é adorar a Deus se a minha vida financeira também não está bem. Adorar em espírito e em verdade é quando eu adoro o Senhor acima daquilo que está acontecendo na minha vida. Adorar em espírito e em verdade é adorar e agradecer a Ele pela nossa salvação,
que está acima de todas as outras coisas, porque se eu estou enferma e eu for com o Senhor lá em cima, a Bíblia diz que não tem choro, não tem dor e não tem enfermidade. Adorar em espírito e em verdade é quando eu estou com as minhas finanças difíceis, que não está fácil, que eu passo no limite, mas quando eu encontrar com o Senhor, eu vou andar em ruas de ouro, a palavra diz. Que lá em cima vai ter um rio de água viva que me sustenta e que a glória do Senhor ilumina a nossa vida dia e noite. Adorar o Espírito em verdade é vencer em meio às lutas. Vencer, não adianta, irmão, nós achar que nós não vamos ter luta, porque nós vamos ter luta. E não adianta eu dizer que vai tudo bem, nunca vai me acontecer nada de ruim, eu vou estar aqui mentindo, porque se nós abrir o livro de Apocalipse, nós vamos ver as cartas direcionadas às igrejas, e elas dizem assim, ó: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer eu vou te dar isso, ao que vencer eu vou te dar aquilo, promessas ao que vencer. Como que nós vamos vencer sem luta? Como nós vamos vencer se nós não tiver luta? Nós vamos ter lutas, nós vamos ter pessoas nos criticando, nós vamos ter pessoas dizendo que está tão difícil, tua vida financeira está assim, e você está servindo a Deus. Que Deus é esse? É o que vencer. Você tem que vencer isso, você tem que vencer a dificuldade, você tem que vencer as pessoas vindo trazer palavras que não edificam. Tem pessoas que são usadas pelo inferno para te dar uma palavra de maldição, para te tirar do caminho de Deus, e muitas vezes tu acredita e não vai para a igreja, porque falaram uma coisa ruim da tua igreja, porque falaram uma coisa do irmão que dá lá. Gente, a igreja é para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão sarando, para aqueles que estão bem. Eu não vou achar perfeição na igreja. Quando eu conheci Jesus, que eu tive um encontro com Deus, eu me achava tão pecadora, mas tão pecadora, que eu tinha vergonha de entrar na igreja. Porque o Espírito de Deus, ele veio muito forte na minha vida e começou a revelar tudo que era errado. Então eu olhava dentro da igreja e eu achava todo mundo santo e perfeito, só eu era errada. Então eu tinha muito vergonha. Eu sentava, eu ficava quietinha, eu falava com Deus, e eu contava para Deus os meus problemas, mas eu achava que eu nunca mais eu ia voltar, porque eu morria de vergonha de estar, porque eu achava ali não é o meu lugar. Eu sou tão errada, eu faço tanta coisa ruim, e como que eu vou estar nesse lugar de perfeição? Mas Deus foi me mostrando o que Deus tinha para a minha vida. Eu tinha problema no meu casamento. Nosso casamento, 365 dias por ano, nós se separava 365 vezes. Era uma briga de confusão, de contenda, de discórdia. E quando eu comecei a ir na igreja, eu fui sozinha, fiz uma oração e disse assim: Senhor, escutei o pastor falar sobre o batismo, aquilo mexeu comigo, eu precisava. Senhor, se tu curar os meus braços, porque eu estava com um problema sério nos meus braços, se tu curar os meus braços, Senhor, e eu poder trabalhar, me sustentar, eu vou mandar aquele homem embora dessa casa e eu vou te servir sozinha pro resto da minha vida. Ainda bem que ele não ouviu, né, gente? Já pensou? Se Deus escutasse essa oração e fizesse o que eu pedi, porque eu orei com uma fé que eu nunca tive na minha vida. Mas Deus começou a me mostrar que não era só eu que Ele queria. Ele queria sarar o meu casamento, Ele queria sarar a minha enfermidade, Ele queria sarar a minha ferida. E eu comecei a orar. E um dia o pastor assim: quem vai fazer jejum essa semana? 7 sexta-feira de jejum. E eu levantei a mão: eu vou. Só que eu não sabia o que era jejum. Era muito novinha. E eu fazia assim, ó, toda sexta-feira eu acordava de manhã e eu não engolia nem a saliva. Eu cuspia o dia inteiro, botava água na boca e cuspia o dia inteiro, porque eu estava de jejum. Ninguém me disse que jejum eu podia tirar um alimento, que eu podia fazer diferente. Então eu fiz o meu jejum pela conversão do meu marido. Mas glória a Deus que eu fiz 4 jejuns e ele apareceu na igreja comigo. Então eu vejo assim que, apesar de Deus saber o meu coração, de eu não entender muito da palavra, Deus honrou, de eu estar jejuando, não engolindo nem a saliva, só teve que fazer milagre na vida desse homem, né? Teve que ser um sobrenatural.
E foi assim, eu convidava muito ele para ir na igreja, e ele nunca queria ir. E daqui a pouco eu comecei a não convidar mais. Eu me arrumava e ia sozinha, e um dia ele pensou: vou te pegar hoje. Se arrumou e foi, eu quero ver o que ela está fazendo lá. Quando eu vi, ele do meu lado: eu vou contigo. Eu disse: amém, vamos. E chegou lá, ele escutou a palavra, aceitou Jesus, e estão fazendo quase 20 anos. Eu estudava essa palavra, irmãos, eu estudava essa palavra e eu me via naquela mulher do lado daquele poço, e eu me via daquela mulher bebendo de água que não estava trazendo nada, porque eu bebi muita água errada. Eu e ele mesmo bebemos água do espiritismo, água da macumbaria, da sortista, bebemos água que nunca resolveu o nosso problema. Mas um dia eu estava num poço, eu estava ao lado do meu Senhor, e eu tive um encontro com Ele, e Ele me disse que se eu bebesse da fonte que Ele tinha para me dar, eu nunca mais eu ia ter sede. E o Senhor foi me saciando dia após dia. E o Senhor foi me ensinando a cuidar da minha família, que eu não sabia, eu fazia tudo errado. E o Senhor trouxe meu marido para o meu lado e começou a servir. Em poucos meses na igreja ele dizia assim: eu quero ser pastor, eu quero ser pastor, Deus está me chamando. Eu dizia: meu Deus, mas tu começou agora na igreja. Calma, não, ele queria ser pastor. Não deu nem tempo dele chegar, mas sempre foi assim. Ele dizia: eu quero ser pastor. Eu dizia: amém, amém. Deus sabe todas as coisas. E Deus mostrou algo novo foi abrindo a nossa visão, e foi trazendo toda a nossa casa, e foi trazendo a nossa família para servir a Ele. E hoje eu adoro esse Deus, porque eu consegui tomar dessa água, que através de mim, a minha casa chegou até Jesus. Hoje eu vejo no altar meu filho, meus filhos, minha nora, minha casa em cima desse altar. Eu não posso deixar nunca de adorar esse Deus. Eu não posso nunca de deixar de servir esse Deus que tem trazido vida para a nossa vida. Então não deixe, gente, não desanime de servir esse Deus. Ele é fonte, Ele é a fonte que vai sustentar a tua vida, Ele é a fonte que vai matar a tua sede, Ele é a fonte da vida eterna. E um dia o Senhor disse para mim, eu tive uma visão na igreja, e eu vi o meu marido pregando e entregando o microfone para mim. Só que eu nunca quis muito saber de púlpito e de microfone, não, nunca achei que era a minha área. E um dia Deus disse que Ele ia me usar, que um dia Ele ia me usar, que eu ia trabalhar no ministério ao lado do meu marido. E eu disse: amém, Senhor. Seja feito conforme a tua vontade para a minha vida, porque se eu te adoro em espírito e verdade, eu tenho que fazer a tua vontade, eu tenho que estar na tua presença. E eu me vi como aquela mulher samaritana, precisando dessa água, esse manancial, essa fonte que preenche a nossa vida, né? Essa fonte que quem toma jamais terá sede, né? E a mulher respondeu: eu sei que o Messias, Deus já estava revelando. Olha só os olhos dessa mulher se abrindo. E a mulher respondeu: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando Ele vier, Ele vai nos anunciar todas as coisas. E Jesus se revela nessa hora: esse sou eu, o Messias sou eu, aquele que está te revelando aqui sou eu, aquele que quer mudar a tua vida sou eu, aquele que quer mudar a tua história sou eu. Ele se revela para aquela mulher, e aquela mulher começa a olhar para o Senhor. Pegou na mão, ela tinha aquele cântaro, porque através daquele cântaro ela bebia das águas erradas. Através daquele cântaro ela se alimentava de fontes erradas. E a Bíblia diz que a mulher deixou o cântaro e saiu para anunciar aquele que era, aquele que é, aquele que permanece. Ele saiu para anunciar que o Mestre estava ali, que o Cristo estava ali. Ela saiu para falar de Jesus. Ela não se calou.
calou. Ela sabia que ela era uma pecadora e que ela tinha feito tudo errado, mas naquela hora ela tinha recebido a salvação. Naquela hora o dono da glória, o rei da graça, tinha tido encontro com aquela mulher e ela não deu mais bola para o pecado. Ela simplesmente, ela queria que outros recebessem esse homem. Ela queria que outros bebessem dessa fonte. E a Bíblia diz que ela saiu, ela deixou o seu cântaro, porque naquele cântaro tinha 5 maridos que essa mulher tinha tido, que já não era dela. Naquele cântaro tinha prostituição, tinha mentira, tinha vergonha. Naquele cântaro estava o pecado, e ela largou aquele cântaro, porque agora da água que ela ia beber, ela não precisava mais daquilo, porque a água da vida, a água que fortalece, a água que renova, que restaura, ia fazer parte da vida dela. E ela se tornou uma grande missionária, porque ela pregou por Samaria o nome do Senhor. E eu creio que muitos naquele lugar foram salvos, porque aquela mulher teve um encontro com o Senhor. Oh Deus poderoso, só Tu, Deus, só Tu para se revelar na nossa vida, Deus, em nome de Jesus. Ela deixou o cântaro e foi ao povo. Isso significa deixar a velha vida de dúvida, de confusão, abandonar o pecado, o passado pecaminoso, feio e infrutífero. Ela tornou-se uma nova criatura, passou a desejar que seus amigos, parentes, aquilo que recebesse o que aconteceu para ela. A água da vida agora passa a valer mais do que a água que mata a sede física. Tremenda a história desse encontro, né? Encontro tremendo de uma mulher que precisava de uma mudança. Eu quero chamar o nosso ministério de louvor agora. Eu quero convidar os irmãos, você que quer receber, que quer ter um pouco mais de experiência com esse Deus, você que às vezes tem até se alimentado de águas erradas, você que não sabia nem se estava fazendo certo ou errado na tua adoração, na tua busca ao Senhor, eu quero convidar você que quer receber, você que quer beber. Vamos beber dessa água nessa noite. Vem para frente, irmãos, vamos beber dessa água, a água da vida que o Senhor quer nos dar nessa noite. Vamos beber dessa água, porque Ele está aqui. A palavra de Deus diz que há um rio que jorra do trono de Deus, há um rio que jorra para nossas vidas, há um rio que quer nos encher nessa noite, há um rio que quer mudar nossa família, há um rio que quer mudar nossa história. Vem para frente, meus amados, eu não quero ninguém nos bancos. Vamos mergulhar agora, vamos nos encher nessa unção do Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus.